E a gente vai conversar agora no nosso Tarde TC News com o André Lichtenstein, CIO da Investing Capital, parceiro TC News, para comentar um pouquinho mais sobre inteligência artificial na nossa programação. Tudo certo, André? Como vai? Boa tarde para você. Boa tarde, Gabriel. Prazer estar aqui de novo com vocês, conversando um pouquinho sobre inteligência artificial, cenário americano e as perspectivas para o ano, né? Estamos em janeiro. Vamos já tentar dar um call aí lacrador do ano inteiro. É isso aí, o André, feliz ano novo, inclusive, pro André, que a primeira participação aqui em 2026 ainda dá tempo. Em janeiro ainda é possível desejar feliz ano novo, que você não vai estar atrasado. Boa, o André participando aqui, um panorama sobre o cenário americano. E você volta, André, justo no dia da divulgação dos resultados da TSMC. E esse é o assunto que eu queria conversar a nossa conversa, porque por conta disso as ações ligadas às empresas de chips de inteligência artificial estão subindo bem nesta quinta-feira. Houve um aumento significativo nos planos da TSMC para as despesas de capital e para uma previsão robusta de crescimento da sua receita para 2026. O quarto trimestre representou uma alta de 35% no lucro da companhia e um aumento no guidance para a receita do próximo TRI também. André, gostaria primeiro dessas suas impressões sobre esses resultados da TSMC, se confirmaram a tese que você já tinha e o que projetar a partir de agora. Gabriel, foi outro balde de água fria para quem está pessimista com inteligência artificial. O pessoal não consegue acertar uma, viu? Tá difícil para esse pessoal, até queria dar as minhas condolências, aí, minha solidariedade, porque ficar na frente desse trem aí tá bem complicado. O resultado da TSMC foi simplesmente espetacular, né? Quando você quer analisar um resultado de uma companhia, você quer saber se o earnings, né, se os lucros vieram bons. Vieram muito bons, vieram muito acima. Lembrando que inteligência artificial, os analistas, eles sempre já dão aquele totó para cima, né? Sempre vem melhor, então o resultado projetado já é alto. E ainda veio bem acima, né? Veio bem acima no earnings, veio bem acima na receita, e a margem de lucro deles também veio alta, veio acima. E as perspectivas para o ano também vieram acima. E a previsão de margem também veio acima. Então, Gabriel, realmente está difícil de achar alguma coisa que não foi espetacular nesse resultado da TSMC. E lembrando que a TSMC ela é a fábrica dos chips do mundo. Se a Nvidia quer produzir chips, ela vai para a TSMC. Se o Google quer produzir chips, ele vai para a TSMC. Todo mundo que quer produzir chips vai para a TSMC. Então, ela é o grande termômetro da inteligência artificial e o resultado dela veio simplesmente espetacular. Não é à toa que não só a TSMC sobe, como todo mundo que está atrelado no complexo de inteligência artificial está subindo, exceto o Google, que já vinha subindo muito, hoje não está subindo, mas todo o resto está subindo muito. Pois é, o André. Agora há pouco, não sei se você chegou a acompanhar, né? Nós tivemos o anúncio do acordo entre Estados Unidos e Taiwan, uma redução nas tarifas para Taiwan para 15%, Taiwan investindo 250 bilhões em semicondutores para oferecer garantias de crédito, mas o ponto principal ali é que os países concordaram com um sistema de cotas para futuras tarifas de chips. Isso interfere para TSMC, eu imagino, né, André? Então, o grande risco aí para esse ano ainda é justamente a guerra comercial e essa situação geopolítica, né? Então, o Trump lá teve o episódio que ele capturou o Maduro na Venezuela. O pessoal achou que as ações iam cair no dia seguinte, subiram. Então, assim, a única coisa que eu acho que é o único risco realmente que está aí, lógico, sem contar os unknowns, né, que é o que a gente não tem nem ideia que pode acontecer. Mas dos que estão no radar aí, o risco maior aí é uma desavença entre Estados Unidos e China invadir Taiwan. Esse é o grande risco, né, para esse ano. Mas, tirando isso,
o cenário tá céu de brigadeiro aí, até por isso que a gente está tão construtivo lá na Invest, né? A gente tem inflação caindo, o que possibilita o Fed cortar mais juros, emprego fraco, que o Fed está de olho para cortar mais juros, e crescimento forte, né? É o que o pessoal chama de economia em K, que na verdade é uma coisa que praticamente nunca aconteceu, né? Se normalmente você tem o crescimento fraco, emprego fraco, inflação fraca. Crescimento forte, inflação forte, emprego forte. Agora, essa economia em K é novidade. E sabe de onde que vem isso aí, Gabriel? De onde? Isso daí vem de ganhos de produtividade e inteligência artificial. Porque você consegue demitir empregados, usar a tecnologia para que o mesmo empregado fique mais produtivo e, portanto, gere mais lucro para a empresa. Então, esses dois vetores são para baixo no emprego e na inflação e para cima no crescimento. Então, assim, se alguém tinha dúvida que a inteligência artificial está trazendo produtividade, é o que está aparecendo nos dados. Pois é. Então, o André, para você não é um risco a gente discutir essa sustentabilidade de demanda. Muito se fala sobre a dependência para NVIDIA, para grandes players, até porque os resultados mostraram, né, que a categoria de computação de alto desempenho, que agora representa 55% da receita, e que mostra um risco concentrado no CAPEX dos chamados hyperscalers, né? Google, Microsoft, Meta. Para você, isso não é um risco de curto prazo, né? É natural isso acontecer. O que a outra vez que eu vim aqui eu comentei que eu acho que é o risco, né? O risco é os ganhos de inteligência artificial não se traduzirem. Quer dizer, o pessoal está investindo muito, investindo caixa, né? Diferente de 2000, na época lá do dot-com bubble, que o pessoal estava se endividando para fazer os investimentos, aqui é a partir de caixa. Mas se esses investimentos que eles estão fazendo não se traduzem em aumento de earnings, mais eficiência, se esses códigos que são gerados por inteligência artificial eles não são melhores, se você não tem ganhos, aí realmente o pessoal vai começar a se questionar por que eu estou investindo tanto em inteligência artificial, aí ele para de investir e aí é o ciclo contrário, né? Então é isso que a gente tem que monitorar. Cada vez que você tem o Claude, por exemplo, né, da Anthropic, fazendo códigos ultra sofisticados, você tem o GPT melhorando, o GPT agora virando uma Everything Store, né, você podendo acessar os aplicativos, a Amazon também usando inteligência artificial para ficar mais eficiente. Enquanto você está melhorando, né, você está entregando mais com menos, eu acho que a gente está bem no começo ainda da inteligência artificial, porque a gente nem começou a parte da inteligência artificial no mundo físico, né? Então, quando você tiver carros autônomos, robôs, isso nem começou ainda. Então, o poder computacional que você vai precisar para esse mundo físico é infinitamente maior do que a gente precisou até agora. Então, para mim, a gente está bem no comecinho ainda de inteligência artificial. E nesse balaio, Mari, tem perguntas que estão chegando no nosso chat. Quem que foi que mandou pergunta pro André? Aqui no nosso chat, André, o Alexandre, ele pergunta aqui para você quais são os riscos para a ASML. Alguma concorrente capaz de derrubar o monopólio em máquinas de litografia por ultravioleta extremo? A CML está disparando também, né? Atingiu um valor de mercado recorde na esteira dos resultados da TSMC, André. A ASML é um grande papel, como ele trouxe muito bem, ele é praticamente um monopolista, gosto do papel, não vejo um risco assim iminente, né? Inclusive, eu acho que o tema grande agora para esse ano é o seguinte: a gente teve 2023, 2024, a Nvidia meio que subindo no vazio, né? Subiu 100% um ano, depois subiu mais 100% um ano. O ano passado ela foi mais tímida, subiu só 37%, né? Por outro lado, você tem todo o ambiente de inteligência artificial que você precisa, além da NVIDIA, agora,
com essas empresas menores subindo muito. Então, por exemplo, a ASML está numa posição super privilegiada para fornecer para todas essas empresas que precisam da tecnologia dela para fazer esses chips bem pequenininhos, né? Que nem saiu no resultado da TSMC que 28% já são os chips de 3 nanomilímetros e agora vai ter o de 2. Então, cada vez para conseguir caber mais transistores num espaço menorzinho e aumentar a potência, você vai precisar de cada vez mais esse tipo de tecnologia. Mas, por exemplo, empresas que fazem memória, por exemplo, Micron, ou SK, ou Samsung, você está tendo um gargalo grande nisso. Então, essas ações estão explodindo. Você tem outras ações que também são de materiais para data centers, que também estão subindo muito. Então, eu acho que agora você está tendo um espaço para a performance dessas outras empresas também, saindo um pouco desse escopo que era mais restrito a TSMC, Nvidia, ASML, Broadcom. Agora, essas outras empresas, como elas são muito menores e elas se encarregam de produzir itens que são gargalos, como é o caso da ASML, acabam tendo muito espaço para subir bastante esse ano ainda, apesar de já terem subido bastante no ano passado. Perfeito, o André. O André, e até para reforçar um pouco essa visão, já que muita gente fala de riscos e tudo mais, né? Você comenta bastante sobre a explosão no preço de memória, né? Eu tava até vendo aqui a Micron para alguns, sugerindo que os preços da memória RAM só devem melhorar em 2028, que a demanda é maior do que a oferta atualmente. A Micron está apostando em novas fábricas como solução. Você poderia explicar de uma maneira simples aqui para a galera poder entender, o André, qual que é esse gargalo ali de memória pro setor de IA? O que está acontecendo? Então, quando você precisa integrar vários chips e fazer esses super data centers com capacidade gigante, você precisa transmitir essa informação para integrar o sistema, né? E aí, justamente, é aí que essas memórias se tornam cruciais. E também, para qualquer contexto maior que você precise, né, para você conseguir trazer mais informações, ter uma decisão mais informada, mesmo para inferência, você precisa trazer um histórico, né? Por exemplo, imagino que vários dos usuários aqui conversam bastante com o ChatGPT e percebem como o ChatGPT conhece, fala no tom que a pessoa gosta, às vezes a pessoa pergunta o que você sabe de mim, ele traz um contexto super longo, e ajuda mesmo as pessoas no dia a dia a tomarem suas decisões. Tudo isso precisa de muita memória. Quanto mais memória ele conseguir armazenar, ou seja, que a gente chama de contexto, né? Quanto mais longo for o contexto, melhor vai ser a resposta que ele vai te trazer. Então, a memória acaba sendo algo muito crucial para o avanço da inteligência artificial. E, na prática, o que aconteceu é que, como a demanda por inteligência artificial está subindo muito mais rápido, acabou que teve uma corrida pela memória que as próprias empresas de memória foram um pouco conservadoras na produção, né, para não sobrar, só que aí acabou faltando. Maravilha, o André, 5 horas e 2 minutos. Eu tava vendo aqui na Reuters uma informação de que o governo federal interditou pilhas de resíduos da Sigma Lithium. Deixa eu colocar aqui a Sigma na tela, só pra gente observar. O papel tá caindo 14% na sessão de hoje, $14,11. Olha aqui, ó, é a notícia que acabou de sair. Sigma Lithium, então, o governo federal interditando pilhas de resíduos, e o Ministério do Trabalho citou um risco grave e iminente para trabalhadores, de acordo com esses documentos. Então, as ações estão caindo
O Bank of America recentemente rebaixou as estimativas para as ações da Sigma Lithium, citando uma falta de clareza sobre quando a produção poderia ser retomada, e essa notícia da Reuters de que o governo federal interditou pilhas de resíduos da Sigma Lithium. Aqui no nosso Tarde TC News a gente registra para você, e olha o que acontece com a ação despencando 14,34% neste momento. Vamos ficar de olho em novidades a respeito desse assunto também. E André, para a gente continuar aqui no nosso tema, você queria também falar um pouco do cenário macroeconômico, né? Sobre dados nos Estados Unidos apontando que a inflação americana está ou em queda ou está controlada, e a atividade e o crescimento segue forte. O que isso representa para você, André? Então, eu acho que quando a gente vai, até dando um pouquinho mais de contexto aí, né? Durante muitos anos eu fui portfólio manager em alguns fundos relevantes aqui do Brasil, bancos e tal. Eu acho que no começo do ano, quando a gente está fazendo a alocação pensando no ano, a gente tem que primeiro dar um passo atrás e pensar, esse ano é um ano para eu ser agressivo nas minhas alocações, para eu ser conservador nas minhas alocações, obviamente dentro do perfil de cada um. Só que esse ano de 2026 me parece um ano que as pessoas deveriam buscar ser um pouco mais agressivas. Quando eu digo mais agressivas, buscar um pouco mais de risco, buscar um pouco mais dentro do seu perfil, tirar um pouquinho da renda fixa, botar um pouquinho na renda variável. Por quê? Porque os Estados Unidos é quem lidera o mundo, né? Os Estados Unidos, com a inflação vindo para baixo e com o emprego vindo para baixo, os Estados Unidos vai cortar juros. Mas os Estados Unidos vai cortar juros porque está dando uma crise financeira ou alguma coisa do gênero? Não. O crescimento americano está super forte. Então, isso é muito bom para as ações, né? Cortando juros com crescimento forte, as ações tendem a performar muito bem. E tendem a performar muito bem tanto nos Estados Unidos quanto inclusive em países emergentes. Tudo bem que a gente vai ter a eleição aqui no Brasil, que está complicada entre Lula, Flávio Bolsonaro, Tarcísio, enfim, tá incerto, mas a eleição é mais para o fim do ano, né? O dólar, provavelmente, ele vai cair, porque justamente os Estados Unidos está cortando juros. Então, acaba sendo um ambiente positivo para risco, né? A gente teve a vendas ao varejo dos Estados Unidos ontem, que veio super forte. As vendas ao varejo, elas correlacionam bem com a bolsa. A gente está tendo esses ganhos de inteligência artificial. Então, assim, exceto por essa questão que eu mencionei da guerra comercial e de você ter alguma coisa geopolítica, de China invadir Taiwan, fora isso, parece um ambiente muito positivo aí para ações e para bolsas em geral, tanto de países desenvolvidos quanto de países emergentes. E você está vendo PMI nos Estados Unidos vindo bem, você está vendo outras empresas que não são a Mag 7 começando também a se beneficiar de inteligência artificial. Então parece que o efeito positivo ele tá contaminando mais empresas. Isso acaba sendo um ciclo muito positivo. Então por isso que eu acho que além de olhar o micro, cada empresa aqui que a gente comentou que eu acho que são bem positivas, o macro eu acho que está muito favorável para tomar risco esse ano, Gabriel. Perfeito, André. Bom, esse é o cenário macro. André Lichtenstein aqui conosco comentando esse cenário sobre IA. E André, para a gente finalizar então o nosso assunto, até para projetar o restante da temporada de balanços, né, dessas empresas ligadas à inteligência artificial. A TSMC apontou que a tendência são números bons ao longo dos próximos resultados. Eu acredito que sim, eu acredito que vai continuar crescendo forte. Eu tomaria um pouco de cuidado, separaria um pouco entre as empresas que já geram lucro das empresas que ainda não geram lucro. Como eu acho que tem empresas que geram lucro e estão tendo um crescimento forte e não estão em múltiplos malucos, por exemplo, Nvidia, TSMC, a própria Micron, que está com um preço-lucro super baixo, eu privilegiaria essas empresas. Eu não ficaria muito, por exemplo, naquelas empresas de quanto
que eu acho que ainda está longe esses break-even de quanto. Se quiser apostar em quanto, eu compraria alguma coisa como o Google, que está em várias frentes, inclusive em quanto, mas aí é uma aposta mais redeada com o próprio Gemini ou o Waymo. Tem várias outras coisas que a Google está fazendo que acho que vão bem. E além do que, você pode levar esse plus de quanto. E um último comentário seria sobre as empresas de drone, né, que estão andando super bem. Agora teve uma legislação nova nos Estados Unidos aí que deu mais espaço para essas empresas, né, que esse setor era totalmente dominado pela China, e essas empresas estão subindo aí cerca de 60% aí no último mês, e apesar delas gerarem pouco lucro ou nenhum lucro, acho que é um setor que tem um espaço bom aí para o ano. Legal, obrigado, viu, André, pela sua participação aqui conosco, e a sua presença aqui vai ser fundamental ao longo dessa temporada de balanços, desses resultados. Vai ser muito interessante e muito bacana poder debater sobre o futuro dessas companhias e as oportunidades que a gente enxerga. André, um forte abraço a você, até uma próxima. Obrigado, Gabriel. Em breve a gente está aí conversando e boa sorte para nós aí no ano. Um abraço. Valeu, obrigado. André Lichtenstein, parceiro da TC News, comentando com a gente esse cenário internacional e os destaques da inteligência artificial.